Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no livro de Juízes, capítulo 12, versículos 1 a 6, que diz: Então foram convocados os homens de Efraim e passaram para Zafon e disseram a Jefté: Por que foste combater contra os filhos de Amon e não nos chamaste para ir contigo? Queimaremos a tua casa, estando tu dentro dela. Jefté lhes disse: Eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon. Chamei-vos, e não me livrastes das tuas mãos. Vendo eu que não me livráveis, arrisquei a minha vida e passei contra os filhos de Amon, e o Senhor os entregou nas minhas mãos, porque, pois, subistes hoje contra mim para me combaterdes? Ajuntou Jefté todos os homens de Gileade e pelejou contra Efraim. E os homens de Gileade feriram Efraim, porque este dissera: Fugitivos sois de Efraim, vós, gileaditas, que morais no meio de Efraim e Manassés. Porém, os gileaditas tomaram os vales do Jordão, que conduzem a Efraim, de sorte que, quando qualquer fugitivo de Efraim dizia: Quero passar, então os homens de Gileade lhe perguntavam: És tu, efraimita? Se respondia: Não, então lhe tornavam: Dize, pois, Shibolete. Quando dizia Sibolete, não podendo exprimir bem a palavra, então pegavam dele e o matavam nos vales do Jordão. E caíram de Efraim, naquele tempo, 42.000. Ao observarmos esta narrativa, este texto bíblico, encontramos dois povos, os de Gileade e os de Efraim, que pertenciam à nação de Israel, ou seja, irmãos, e que declararam uma guerra interna contra eles mesmos. Em vez de se unirem para lutarem contra seus inimigos, essas duas tribos lutavam e exterminavam-se uns aos outros. Conforme vimos, os efraimitas eram problemáticos e voltaram a causar problemas, como haviam feito quando Gideão, um dos juízes de Israel, vencera os midianitas. Agora, na direção e comando de Jefté, ele não aceitou tais acusações e ameaças feitas contra ele, como ocorrera na época de Gideão. As agressões e os comentários depreciativos feitos pelos efraimitas acerca dos gileaditas levaram Jefté e seus homens a pegarem armas e entrarem em uma guerra contra os seus irmãos efraimitas. Tudo porque eles afrontam, a modo de dizer, queriam queimar a casa com ele dentro, ou seja, iriam pelejar contra Jefté e toda a tribo de Gileade e exterminá-los. No embate, os gileaditas derrotaram os efraimitas e tomaram os vales do Jordão, o trecho raso do rio, por onde os homens derrotados teriam que atravessar a fim de voltar para casa. O curioso de tudo isso é que os gileaditas tiveram a ideia de criarem uma senha, ou seja, uma estratégia, com o uso dessas duas palavras para identificar os que estariam fugindo e atravessando para o outro lado do Jordão. Ou seja, eram as duas palavras Shibolete e Sibolete. Todos os que desejavam atravessar deveriam pronunciar a palavra Shibolete. A pronúncia de uma única palavra definiria quem pertencia ao povo inimigo. As duas palavras possuíam os mesmos significados, ou seja, rio corrente, riacho ou uma espiga de trigo ou cereal. Porém, Sibolete era um dialeto efraimita e eles não conseguiam articular e pronunciar o som de CH nessa palavra e a pronunciavam de uma forma diferente, ou seja, o si, Sibolete. Aqui no Brasil temos algo parecido em relação às nossas regiões. Vou dar um exemplo único da pronúncia da mesma palavra dita em lugares diferentes. A palavra registro em uma localidade é pronunciada dessa maneira e em outra simplesmente é dito resisto. Compreendeu? Portanto, ao serem identificados pelo sotaque, eram consequentemente executados.
No texto que lemos, afirma que 42 mil deles foram mortos. Para nosso entendimento e reflexão, podemos ver que simbolicamente, na estratégia usada, a palavra shibolete gera vida, enquanto cibolete gera morte. Na vida espiritual, a nossa maneira de falar é uma identidade que declara muito sobre nós e pode nos levar à vida ou à morte. Pois aqui falamos de um povo arrogante, prepotente e orgulhoso, que preferiu a guerra contra seus irmãos do que comemorar a vitória diante do inimigo. Jesus nos ensina sobre isso e que a condução das palavras está no ímpeto do nosso interior, como descrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, versículos 34, 36 e 37, que dizem: Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Digo-vos de que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Nós, cristãos, devemos ter cuidado com as palavras que saem de nossa boca. O apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses, no capítulo 4, versículo 6, declara que elas devem ser temperadas com sal. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Quem não consegue falar a linguagem do povo de Deus, não pode fazer parte da nação santa e eleita. Quem vive na prática do pecado, com um coração orgulhoso e arrogante, falando cibolete, pode estar se condenando à morte. Ainda que tente se esconder, será achado. Quem vive uma vida separada da comunhão com Deus e com o corpo de Cristo sempre falará uma língua diferente. Não estou me referindo ao tipo de pronúncia caracterizada pela região, mas sim à conotação espiritual de nossa atitude diante do Senhor. Contextualizando de uma maneira figurada, falar chibolete é pronunciar a vida, a paz e a segurança. É falar o idioma da fé e viver debaixo da vontade de Deus. Pronunciar chibolete é viver em comunhão com Deus e com o corpo de Cristo. É viver pela palavra de Deus e ter vida através da mesma. É viver em santidade, estar disposto a servir. Vivendo em santidade, certamente viverás e não morrerás. Dizer chibolete é não mentir e viver a sua identidade espiritual. Procure sempre dizer chibolete, que é vida, e nunca cibolete, que é a morte. Procure sempre referenciar a vida e não a morte, a bênção e não a maldição. Procure revelar sempre o Cristo ressurreto e não a vontade do seu coração ou da sua carne. Procure o amor, a comunhão e a compaixão que são revelados em Deus por Cristo através do Espírito Santo. Permita que o Espírito Santo tenha o controle de todo o seu ser e que direcione seus passos pelo caminho, para que saibais que aonde fores, este lugar tem sido preparado pelo Senhor para você poder gerar vida, manifestar a glória dele, manifestar a sua graça e ver o poder do Senhor sendo revelado em todas as suas atitudes. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por mais este dia. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor. Graças, Pai, te damos pela oportunidade que o Senhor nos dá de viver, Senhor, a sua presença, de viver a sua graça, de viver a sua glória, de contemplar o seu senhorio, de poder, Senhor, experimentar mais este dia de comunhão contigo e poder desfrutar daquilo que o Senhor tem nos prometido. Somos gratos, gratos pela sua presença, gratos pelo seu amor, gratos pela sua graça, gratos pela sua glória. Que nada, Senhor, mas nada atrapalhe aquilo que o Senhor tem, Pai, preparado para nós neste tempo. Não nos deixes cair, Senhor, em tentação, mas livra-nos do mal.
Que o seu reino, Senhor, seja manifesto, Pai, em mais este dia, Senhor. Que o Senhor não deixe faltar pão na mesa do teu filho, mas que antes, através do seu Santo Espírito, nos conduza para os lugares que o Senhor tem preparado, do modo que o Senhor tem preparado e da maneira que o Senhor assim nos quer. Que esta presença, Senhor, venha e seja real. Essa presença seja abundante. Que o seu amor seja, Senhor, tão grandioso que possamos revelar, Pai, esta linguagem. A linguagem, Senhor, que revela, Pai, o nosso posicionamento, que revela a nossa identidade, que revela quem realmente nós somos em Ti e aquilo que o Senhor preparou para nós neste dia. Somos gratos a Ti, Pai. Consagramos tudo que temos, consagramos tudo que somos. Consagramos, Pai, pensamentos, atitudes, palavras e sentimentos diante de Ti. Não nos deixe, Senhor querido, não nos deixe, Pai, ser, Senhor, impulsivos ou precipitados. Mas antes, faça, Pai, com que as nossas atitudes tenham, Senhor, a sua prontidão e a exatidão, Senhor querido, do tempo para poder executar o seu querer, a sua presença, a sua graça e a sua glória. Muito obrigado, Senhor. Consagramos este dia, consagramos as nossas vidas, consagramos, Pai, a nossa família, consagramos tudo diante de Ti, para que o Seu nome seja glorificado, exaltado e engrandecido em todas as nossas atitudes. Muito obrigado. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.